internautas, TV Petroleira, eu sou Francisco Soriano e hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós estamos aqui com dois calabocinhos, ou calabocianos, e nós vamos falar de uma grande instituição criada na época do governo Getúlio Vargas, que foi o calabouço de eventos extraordinários de resistência, de formação política. E temos aqui o irmão Paulo Gomes e o companheiro Geraldo Sardinha. Olha, por acaso, nós três, também ex-presos políticos, né? Eu começaria pelo Paulo, nosso querido, hoje advogado também, defensor de perseguidos políticos, de uma notável folha prestada aí aos resistentes e à resistência. Paulo, como é que você chegou ao calabouço? Todos nós temos uma história. Aliás, todos nós aqui somos meio forasteiros, né? Claro. Cariocas adotivos, né? Viemos de outras regiões do país. Você mesmo. Bom, Soriano, eu cheguei aqui no Rio em 1961. Eu sou maranhense, nasci no Maranhão, e quando eu vim para estudar aqui, eu já tinha aqui um irmão e tinha primos. Então, no caso específico do calabouço, eu já vi uma destinação, eu já sabia que existia um restaurante. O meu irmão morava numa pensão na Tijuca, junto com o meu primo. Que tinha o nome de restaurante Central dos Estudantes. Né? O nome era Restaurante Central dos Estudantes. Isso, e que popularmente conhecido como calabouço, né? E que naquela época, de 61, ele era administrado pela UME, União Metropolitana dos Estudantes, e até conversávamos anteriormente, você lembrou muito bem, o presidente do jornal Metropolitano era o Arthur da Távola, Paulo Alberto, que foi o senador, foi um grande jornalista, e que veio o estado do Rio de Janeiro. E também um político proeminente aqui, foi deputado cassado em 64. E o restaurante ele tinha aquela primeira fase antes de 64, as coisas aconteciam com uma certa regularidade. Não havia assim, grandes incidentes e tal, a comida não era assim essa Brastemp, né? Mas era se comia direitinho lá. Eu me recordo que não havia jantar aos domingos. Havia o famoso era jantarado. Então, às vezes, a gente almoçava mais cedo um pouco, aos domingos, era, por exemplo, 11h30. Aí depois a gente repetia uma hora quando ele estava fechando para poder enfrentar o domingo que não tinha o jantar. E o que na realidade ocorreu que a segunda fase do Restaurante dos Estudantes foi com a instalação do regime militar, com a ditadura militar e civil, instalada em 64, derrubada do governo do saudoso presidente João Goulart, e aí foi um descalabro. A comida começou a ser ruim, a administração passou a ser sob controle de autoridades do MEC e até de militares mesmo, e culminou com a demolição do primeiro calabouço, quando eles construíram uma delegação do FMI, do Fundo Monetário Internacional, que veio dos Estados Unidos, que se realizou no Hotel Glória. Então eles argumentaram na época que iam fazer um trevo ali e demoliram. Houve uma resistência, começou a haver uma resistência grande. Afinal de contas, eram 7.000 comensais, né? 7.000 comensais, perfeito. A grande maioria de estudantes de baixa renda que vieram do Brasil inteiro, sobretudo do Nordeste, Minas Gerais. Você mesmo é de Minas Gerais, eu me lembro muito bem de você em 61, já frequentava lá. Isso. Depois aqui você, indo para a Petrobras, falou anteriormente, já até disse no ato até muito interessante, que não se achava mais no direito, porque estava num patamar melhor, um padrão de vida melhor, que não era justo comer no restaurante. Seria tirar a vez de um estudante que necessitava. De forma que, a partir do fechamento do calabouço, surgiu ali uma resistência, uma brava resistência. Se criou uma entidade ali, a FUEC, Frente Unida dos Estudantes do Calabouço, e vários líderes ali, o Elinor Mendes Brito, o nosso amigo Geraldo Sardinha aqui, foi um dos grandes combatentes ali daquela resistência, Edilberto,
de Seu Regis, Baianinho, e o Baldo, enfim, um grupo grande de companheiros ali que se constituíram fundaram a FUEC e comandaram essa resistência com o apoio da grande maioria dos estudantes, e que eu acredito que o Sardinha tenha detalhes pormenorizados desse processo posterior, porque o Calabouço foi um celeiro ali de luta, né? Quer dizer, assim como houve na Primeira Guerra Mundial a morte do príncipe Saravejo, que deflagrou a Primeira Guerra Mundial, no meu entendimento o Calabouço foi a fagulha, né? Porque os estudantes eram mais radicalizados. Era um movimento poderosíssimo, o movimento estudantil. Forte. A época de João Goulart, eu lembro da renúncia de Jânio Quadros. Mas vamos perguntar ao Geraldo como foi que ele também chegou e se tornou um comensal do Calabouço. Camarada, a minha história... Vindo da Bahia, né? Saí da Bahia Que cidade? aos 15 anos, Cravolândia. Era uma cidade chamada Olhos d'Água. Como existia um latifundiário na região, depois do golpe, se pegou essa cidade, esse município transformou em cidade, Cravolândia. Saí de casa aos 15 anos, mas eu não vim para o Rio sem conhecer ninguém. Eu não conhecia ninguém quando vim para o Rio. O meu sonho era fugir de casa para vir para o Rio, um sonho. Ver o Flamengo jogar, conhecer o Flamengo. É uma história diferente. Cheguei no Rio, fui trabalhar no Cais do Porto. Era da época que o Cais do Porto, os portuários alugavam, subalugavam a força de trabalho para fazer a descarga do navio. Por sinal, uma categoria poderosíssima. Poderosa. Né? Organizadíssima. Foi aí que eu tive o primeiro contato com um jornal esquerdo chamado Novos Rumos, que era do Partido Comunista Brasileiro, do Partidão, que publicava lá em Niterói, esse jornal. E aí fiquei conhecendo que existia um restaurante onde os estudantes comiam. E eu fui para o Calabouço com o objetivo de comer. Chegando no Calabouço, eu comecei a ver aquele mundo totalmente diferente. Eu vim para cá semi-analfabeto, eu não tinha nem o secundário completo. Geraldo, você me permite, só para dar uma noção ao nosso internauta, qual era o preço do Calabouço. O salário mínimo nessa época era R$ 9.600. E o Calabouço era R$ 2. Só para você ter uma ideia, era realmente de graça, um alcance social disso. O Calabouço fazia parte de um programa ligado ao da própria Previdência, que era SAPS, né? Serviço Alimentar da Previdência Social. Então, quantos estudantes tiveram vez e conseguiram estudar, né? Porque precisavam de ter, pelo menos, alimentação garantida, né? E formação política ali. E a minha formação política se dá dentro do Calabouço, ou seja, é todo um processo, né, que eu vivo ali dentro, totalmente diferente. Eu era de origem camponesa, nasci no campo, trabalhei na roça com meu pai, fugi de lá para vir para aqui. Que ano foi isso que você começou no Calabouço, você conheceu? 1960, os primeiros meses de 60. Janeiro de 1960 eu chego no Calabouço, dia 20 e pouco. Uma grande efervescência, então você... Já estava efervescência, nós viveu... No Calabouço presenciamos a invasão de São Domingo. Isso. Né? A renúncia de Jânio Quadros. A renúncia do Jânio Quadros. Agosto de 61. Agosto de 61, entendeu? E tudo isso foi aquele Yuri Gagarin. E me lembro que e o Congresso da OLAS também se dá no Calabouço Velho, em Cuba. Mas aí já é pós-ditadura, né? Pós-golpe pós-ditadura, no Calabouço Velho. Né? Então, no Calabouço Velho, e o Calabouço era uma comunidade, era uma cooperativa. No Calabouço você tinha sapataria, você tinha o restaurante, a alfaiataria, lavanderia, barbearia, alfaiate, livraria, sebo, né? E existia isso no Calabouço Velho. Tinha um jornal também, né? O Metropolitano que você citava. Era o jornal da UB, o Metropolitano. E tinha policlínica também lá. Tinha policlínica, que depois alguns aparelhos foram até roubados do Calabouço, ninguém sabe como, desapareceu. Todos os estudantes faziam recenseamento torácico com aquele raio-x. Isso, da policlínica. Tudo isso desapareceu do Calabouço. A biografia. Tudo isso desapareceu do Calabouço. Então depois veio o golpe militar, né? E aí se muda totalmente o quadro do Calabouço, que alguns grupos, né? Depois do golpe militar, a UNE foi afastada do Calabouço. Muitos companheiros deixaram de frequentar o Calabouço.
e começa a se dar a luta política no calabouço. E muitos companheiros acabam se envolvendo com organizações, aí surge a dissidência do Partido Comunista, que depois se transforma no MR8, se dá a corrente revolucionária. E como é que você e o Paulo se situavam nessa corrente? Porque tinha PCB, já tinha um movimento católico de esquerda, AP, Ação Popular, que era o Wilson, e já tinha o PCdoB também, que tinha tido um racha com o PCB. Ala Vermelha. Ala Vermelha, 62, né? 58. Pode ser desse do PCdoB, Isso. justamente. No meu caso específico, eu, por exemplo, como Sardinha, e a minha formação política, não tinha ligação nenhuma na época, a minha formação política foi toda ali no calabouço, naquele movimento, principalmente quando eles demoliram o segundo calabouço. Aquela luta toda conduzida pela FUEC, né? Quer dizer, em que a gente via ali as injustiças, não terminaram as obras prometidas pelo governo Negrão de Lima, né? É até um paradoxo, o Negrão de Lima que... Foi a Suzano, né? A empresa era a Suzano, que nós quebramos a máquina no dia de sábado. Paulo Soares era o representante da... Destruímos as máquinas da Suzano e segunda-feira ele acaba destruindo o calabouço totalmente. Porque houve o golpe, desculpa Paulo, houve o golpe à noite. Na calada da noite. Na calada da noite eles ocuparam o calabouço e destruíram a parte do calabouço. Então nós chegamos segunda-feira, deparamos com aquilo e disse, opa, vamos fazer uma assembleia. Fizemos uma assembleia, vamos para as máquinas, destruímos as máquinas. Aí segunda-feira eles desmantelam mesmo o calabouço. Aí o que é que acontece? Ficamos sem lugar para comer. Aí como reunir a galera? Criamos um mecanismo, reunimos o pessoal e distribuímos o pessoal em grupo. Aí entramos no tipo de um processo de guerrilha urbana. Perfeito. Não era uma guerrilha urbana organizada ideologicamente, mas era uma guerrilha urbana porque nós dividimos o pessoal em grupo para as operações pendura. Levamos uns 3 meses, né? Perfeito. Dando uma dor de cabeça no governo Negrão de Lima, porque todo dia nós fazíamos a Operação Pendura. O que era a Operação Pendura? Saía 10 companheiros, 5 companheiros, sentava no restaurante já determinado, não se podia beber álcool, nada de bebida alcoólica, todo mundo comia como se fossem pessoas que não se conheciam. Aí subia um companheiro na mesa, fazia um discurso e mandava o cara mandar as contas para o Ministério da Educação. Né? Isso levou, era uma guerrilha urbana. Aí os caras não tiveram mais saída. Olha, vamos construir um restaurante para esse pessoal. Aí surge a proposta de construção do calabouço novo. Que ali eu acho que a coisa foi mais linda, o processo foi mais revolucionário. Foi mais revolucionário. Porque no calabouço novo se dá a mesma coisa, né? Que houve uma atividade, um dia de sábado nós reunimos o pessoal e dizemos, olha gente, havia um estacionamento em frente do calabouço. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer uma área de uma assembleia popular. Tiramos todos os carros do estacionamento, a galera se reuniu, tiramos o carro, transportamos uma pedra que pesava uns 400 quilos, né? Carregamos essa pedra, colocamos no meio da praça, carregamos uma manilha enorme de uns 6 metros, colocamos a manilha do lado da pedra, criamos a Tribuna Livre do Calabouço, território livre da América. E quando o calabouço estava em guerra, se acendia um fogo, uma tocha em cima da coisa que significava... E tinha a bandeira da FUEC também, né? Desfraldada lá. A bandeira vermelha com o garfo e a faca cruzada, claro. É o símbolo da FUEC. É isso, olha, nós vamos para o segundo bloco, nós estamos na entrevista petroleira, a nossa luta você vê.
Tá? Olha, você precisa olha para a câmera lá, né? Eu volto a falar. Pela preservação e uso consciente dos recursos naturais do nosso país. Olá, internauta, nós estamos de volta aqui com a nossa entrevista petroleira, a nossa luta você vê, e agora também presente nesse tema, estamos falando do calabouço, a nossa companheira também, Zulmira, que também foi presa política, uma das resistentes na luta contra a ditadura, pelas liberdades. Isso. Zulmira, quando foi que você entrou para o calabouço, que você se tornou comensal do restaurante? Foi em Central do 69, 68. Você era estudante secundarista, né? 65, 65, por aí. 68 foi a morte do Edson Luiz, eu já estava lá. E se você era estudante secundarista, né? Na época. Como foi que você chegou lá? Situação Você financeira. vem de qual estado? Daqui mesmo, do Rio de Janeiro. Trabalhar para sustentar a família, tudo. Aí tive a oportunidade de conhecer o calabouço, onde eu comecei a participar, mas sem política nenhuma. Depois, que eu fiquei militante lá no calabouço. Maravilha. Aí fui presa em 70. 70. No DOI-COI, depois fui para o presídio ali no DOPS. A Zulmira tem toda uma história também de muita dor, porque a companheira foi bastante também torturada e ela está exatamente dando esse depoimento para nós, que a formação política dela veio exatamente quando ela se integra lá junto a 7 mil estudantes de baixa renda, éramos todos estudantes secundaristas, e já nessa época que ela ingressa já tinha havido o golpe militar de 64, em que ela depois, numa avançar assim de posições assumidas, ela chega à luta armada também, né? Também. Você foi do PCBR também? Não, do MR8. MR8. Eu fui do PCB-PCBR e depois eu tive mais na ALN também, de um movimento. E o Geraldo estava para nos contar aqui como é que foi, você nos ajuda também, Zulmira, como foi aquele 28 de março de 1968, na morte de Edson Luiz. Você estava lá? Eu estava na hora presente, estava todo mundo almoçando, depois foi aquele corre-corre, aquele tiro, aquela confusão toda. Aí foi aonde de frente, quando chegou a enfrentar a polícia depois, não foi, Sardinha? Quantos estudantes foram feridos? Não foi só ele ferido? Não, foi outros também. Ele recebeu uma bala pelas costas, né? Pelas costas. Aí os companheiros pegaram, não teve mais tempo de socorrer nem nada. Eu sei que mais um foi dado como morto. Olha, teve dois, companheiro. Um foi o Frazão, né? Porque esse dia, camarada, é o seguinte, houve uma tarde no calabouço que estava um processo de ejeção, porque o calabouço, o mural do calabouço era uma coisa inédita. Superava você entrava em qualquer universidade, faculdade, era diferente do calabouço. Nós criamos todo um mecanismo de como envolver aqueles companheiros dentro de um processo de discussão política. O camarada Paulo, chegava lá e via o mural, às vezes ele parava comigo, não sei se lembra, ficavam os dois olhando o mural, discutindo, para nego chegar e tal. Então, um processo de politização muito rápido. Foi quando as organizações começaram todas elas a mirar para o calabouço, que ali era uma fonte de recrutamento para os aparatos armados. Então, um dia de sábado, estava todo mundo lá no calabouço, e nesse momento tinha muitos estudantes, inclusive latino-americanos. Tinha uruguai, tinha argentino,
que foram uns que mais enfrentaram a ditadura, ali a repressão na hora que eles chegam, que eles foram para tomar o calabouço. Houve um recuo, houve um avanço, e nesse avanço eles baleiam o Edson. Edson cai. Caiu o Frazão e caiu o Edson. Eles tentaram retirar o corpo do Edson. Aí os companheiros fomos para cima, resgatamos o corpo do Edson e carregamos, passamos pelo consulado americano com o corpo do Edson. Né? Passamos pelo consulado americano, foi quebrado o consulado americano, né? Levamos o corpo do Edson até a Assembleia, que hoje é a Assembleia, a Câmara de Vereadores, na Cinelândia, né? E aí se dá outra discussão lá, que era a posição dos companheiros, não sei se o Paulo também acho que sabe muito bem disso, era do Vladimir, do Daniel e do Flank, discutindo. Foi feita uma comissão para discutir com Sobral Pinto. Sobral Pinto foi o emissário do governo Negrão de Lima, que a proposta de Negrão era levar o corpo do Edson para fazer a autópsia fora daquele local, é levar para fora. Por quê? Se levasse para fora, o corpo não voltaria. Claro. Aí a FUEC tirou uma comissão, eu fiz parte dessa comissão para discutir com o Negrão de Lima. Estava eu, o Vladimir, né, o Travassa, né, e o Brito. E tinha outro companheiro do calabouço, acho que era o Wilson. Né? E lá foi colocado, tira, não tira, ainda. Se você pega a revista Manchete, você vai ver uma discussão, está eu, o Sobral Pinto, que nesse momento eu perdi a cabeça com o velho Sobral Pinto, né? E foi desagradável, eu queria dar um tapa no velho, inclusive, porque a postura do velho era tirar dali. Eu falei, olha, aqui só sai se passar por cima do corpo da gente. O ardor da porque ele sabia, se tirasse dali não voltava. Aí passamos, né, esse tempo todo ali. Então, eu acho que o calabouço, cara, tem um papel importante. Quando eu vejo o pessoal dizer, não, a maior marcha contra a ditadura foi a marcha do CEMIL. Não, se equivoca. Para mim, a maior manifestação a primeira manifestação contra a ditadura foi o enterro do Edson Luiz. Porque naquele momento a ditadura ficou na defensiva, Isso. ela perdeu a ofensiva. E aí, Soriano, tem outra coisa importante. Ela teve que engolir um enterro em que os estudantes carregaram, o povo carregou, E tem outra coisa da importante. Câmara dos Vereadores até o São João Batista. Isso. E a missa também. E a missa. A missa de Mas sétimo tem outra dia. coisa, Sétimo dia. voltando para o calabouço, tem um fato importante. Na segunda-feira, aliás, no sábado, né, no sábado seguinte, o calabouço estava em guerra. Nós estávamos em guerra no calabouço. E nesse momento, porque o calabouço existia a FUEC, a AEC, que era a Associação de Estudantes do Calabouço, era a frente dos estudantes do calabouço. E a AEC era um organismo burocrático que administrava tudo que existia no calabouço, o curso e os estabelecimentos bancários. Existia a SEVEC. SEVEC era um grupo de vigilância do calabouço. SEVEC era feito por 4 companheiros. Era serviço de inteligência e contra-inteligência que nós criamos no calabouço. E nesse sábado, nós estávamos todo mundo no calabouço, numa tristeza, em guerra. Claro. Chega um companheiro e diz, olha, tem um camaradinho assim, lá na frente, que está armado e é policial. Aí saiu e o Ceará, vamos lá, quando o cara já tinha pegado o feijão e tal, eu segurei no braço dele e falei, o cara quieto. Fui logo na cintura, ele estava com a bereta. Tiramos a bereta, tiramos a arma do camarada, aparece o sorriso. Eu passo a arma para o sorriso e desaparece com a arma. Levamos o camarada para fora do calabouço, levamos para a tribuna popular. E aí foi feito um julgamento popular. Né? O Disseu Regi passa a ser o advogado de defesa, não sei se o Paulo se lembra disso, e eu fui para condenar o cara. E eu pedi pena de morte. E o Disseu não. Mas a gente sabia que não ia matar, mas era aquele momento ali, né? E a galera, morte, morte, morte. Aí se decide fazer o quê? Deixar o cara pelado de cueca, né? Deixamos ele de cueca e pintamos na testa ditadura, agenda da ditadura. E soltamos. Sábado. Segunda-feira, meu amigo, puf! Chegamos no calabouço. Quando eu vou para o calabouço, um cara me encontra, olha, volta porque estão no calabouço, foi ocupado o calabouço e estão procurando todo mundo. Todo mundo que era FUEC.
A partir daí é que eu volto para minha empresa. Uma semana depois eu trabalhava numa firma chamada Electrolux, né? E era ligado, já estava ligado ao PCBR. Aí o PCBR entra em contato e diz, olha, você tem que passar para a clandestinidade. Isso em que ano? Isso é em 1969. Vamos relembrar para o telespectador que nessa época nós não tínhamos eleição mais direta de governadores das principais, todas as capitais, as principais cidades. Nós já tínhamos um Congresso já várias vezes submetido a várias cassações. Praticamente o povo brasileiro, já em termos de números, estava todo cassado. Quantos senadores, deputados estaduais, que a gente aqui falava, né? Vereadores estavam caçados. Então, não tinha outras alternativas de como fazer ouvir a sua voz, a oposição. Então, realmente era a única opção numa ditadura cruel, prolongada, né? Sem precisar falar de corrupta, extremamente, a gente sabia o quanto custou a ponte Rio-Niterói, dá para a gente avaliar quanto. A binacional, a Itaipu binacional, quantos bilhões custou, se prestou conta, né? Então a gente não tinha outra saída a não ser apelar para as armas para tentar botar o povo no poder de volta, né? Ou recuperar. Eu acho que e ademais tem outra coisa, camarada, é que naquele momento também a realidade na América Latina era outra. Nós vivemos a experiência da Revolução Cubana, das guerrilhas na América Latina, da Venezuela, né, da Guatemala, com o processo guerrilheiro, do Uruguai já surgindo, né? Do Chile. Pois é, então... Jomira, me diz uma coisa, você faria tudo de novo? Com aquele cenário que você vivia? Com todo... Eu só acho que nós pagamos, você mais até do que eu, um preço muito alto, né? Por ser oposição, por ser resistente, né? Então a gente tem sempre de dizer que tudo bem, existiu uma guerra, mas até mesmo as guerras têm princípios. Você pode tem um momento de trégua que você pode recolher seus mortos, fazer um enterro dos seus aliados. Quer dizer, nada disso foi possível para os combatentes da ditadura. Hoje se fala da abertura dos arquivos, da Comissão da Verdade. Isso aqui é um depoimento que pode servir até para a Comissão da Verdade também. E quem sabe, vamos trabalhar um projeto aí, junto a outros companheiros, dessa história do calabouço, através de vários relatos, né, Paulo? Que esteve aqui conosco. Né? Agora eu acho, Soriano, o seguinte, que eu acho que hoje, quando tu perguntou para a companheira se ela faria tudo de volta. Você também. Eu acho que a pergunta, eu não digo assim, eu não responderia, eu faria. Eu acho que dentro da realidade, de uma realidade diferente, eu estou fazendo. Porque hoje eu sou um aposentado, entendeu? E costumo dizer para os companheiros que muitas coisas que eu tenho, inclusive da minha sobrevivência, foi em consequência de uma luta, foi em consequência do calabouço. O calabouço foi o ponto de partida para a minha vida. Foi onde eu despertei para me transformar de gente inconsciente, de um indivíduo em si, de um indivíduo para si. Entendeu? Então eu digo o seguinte, para mim a luta revolucionária é uma coisa que está dentro de mim, que ela não tem mais como voltar atrás, entendeu? Eu acho que não é que eu faria, eu estou fazendo de uma forma diferente do que eu fiz no passado. O que eu acho importante, Zumir, é o seguinte, nós jamais abrirmos mãos daquilo que foi nossos princípios de ética, princípio de companheirismo e de nossas bandeiras. Hoje a minha bandeira principal é a bandeira do nacionalismo democrático, popular, socialista, inclusive internacionalista é o meu nacionalismo, porque a gente precisa se libertar desse grande capital, que foi quem fechou o calabouço, lenta calabouço, né, como os romanos falavam. E recuperar a história dele para passar para as novas gerações que estão aí. Que hoje 80% dos estudantes secundaristas, que você conversa com eles aqui no Rio, não sabem o que foi o calabouço. Estamos fechando TV Petroleira, a nossa luta você vê!